Olá, meninas! Está começando mais um episódio do Virtuosas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o sono. Então, para começar, toda a nossa reflexão de hoje, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Salmos, no capítulo 4, versículo 8. Encontrou? Então vamos lá. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Minhas irmãs, em diversas passagens bíblicas, além dessa, nós vemos como Jesus nos orienta, que nós devemos cuidar do nosso corpo, e isso inclui o nosso sono, nosso descanso. Jesus é 100% Deus, mas também foi 100% homem. Então ele mesmo cuidava da sua saúde, tanto física quanto espiritual. E ele também descansava, inclusive descansava também em meio às tempestades, como nós bem sabemos. Então, que nós, assim como Jesus, possamos descansar e também saber que Deus está no controle de tudo e que nós possamos descansar nos braços dele. Tá certo? Então agora fiquem com a nossa psicóloga Juliana e com a Fernanda, tá certo? Mais uma quinta, estamos aqui no nosso Virtuosas e no programa de hoje vamos falar com a Juliana Cruz e vamos tirar as nossas dúvidas a respeito do sono. Você acorda no outro dia, todo quebrado, parece que você foi atropelado por um caminhão, foi dormir cansado e acordou mais cansado ainda? É por isso que a gente trouxe Juliana aqui para sanar aqui as nossas dúvidas e nos dar algumas dicas a respeito do sono. Obrigada, Ju, por ter vindo. Bom, é um prazer estar aqui novamente, falando de um assunto tão importante, que a maioria das pessoas, inclusive, tiveram muita dificuldade a respeito do sono pós-pandemia, E aí tem algumas sequelas devido não só à desregularização da rotina, mas também às sequelas do Covid, quem teve. Bom, eu vou tirar algumas dúvidas, mas no início eu queria falar um pouco sobre o quanto o sono ele é importante para o funcionamento do nosso organismo. E é crucial a gente dormir bem, para a gente conseguir se concentrar bem, para a gente conseguir nos comunicar bem, raciocinar bem. Então, o sono ele influencia muito no nosso equilíbrio psíquico, emocional e metabólico. Então, ele tem uma relevância muito grande, sobre o funcionamento de todo o nosso organismo. E quando não dormimos, um dos geradores da falta do sono é a ansiedade, É de grande relevância o nosso equilíbrio do sono, ter esse equilíbrio do sono. Porque se a gente não tiver, prejudica muitas áreas da nossa vida. E aí, eu queria saber, qual é a sua primeira dúvida, para a gente poder até aprofundar, sobre esse assunto. E vamos lá. Ju, a privação do sono. Pessoa que tem insônia, qual é o impacto na saúde dessa pessoa? Porque quando a gente passa uma noite sem dormir, no dia seguinte você está quebrado. E imagina a pessoa que tem insônia, São noites constantes sem dormir. Qual é o impacto que isso tem na vida do ser humano? A privação de sono tem duas vertentes. Tem a privação crônica, que é aquela que tem mais de 3 meses, ou até 3 meses, e tem a de situações, a episódica, que é aquela privação que eu vou para a entrevista de emprego e eu não consegui dormir. Então, eu privei meu sono por conta de uma ansiedade, de um pensamento ali acelerado, enfim. E também tem a privação de sono com consequências mais agudas, mais agravadas, Que é aquela que vai por semanas, meses e até 3 meses.
Os agravos da privação de sono vai de acordo com como a pessoa está estruturada. Se é da episódica, tem vários episódios, se essa pessoa está passando por várias situações estressoras, assim, em um período muito curto de tempo, ou se essa pessoa já está com mais de 3 meses tendo a privação de sono. E as consequências em relação à privação de sono são inúmeras. E uma delas é a falta de concentração, irritabilidade, ansiedade e, e os impactos na nossa saúde. Tem um contexto que é interessante a gente falar que tem pessoas que fazem a privação de sono hoje por telas, né? Por exemplo, passa do horário de dormir porque está mais tempo em tela e aí fica privando do horário do sono. É tanto que, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, 65% dos brasileiros eles não dormem bem. Então, eles não têm um sono reparador, né? Eles fazem a privação de sono. E, estatisticamente, esses 65% dos brasileiros, eles só dormem 6 horas por dia. Então, imagina aí, a gente tem 24 horas, a recomendação é dormir de 7 a 9 horas, dentro das 24 horas, e a gente acaba dormindo só 6 e acha que é o suficiente. Mas não é. O nosso corpo, a curto, médio e longo prazo, ele vai trazendo pequenos sinais que vão dar já indícios de uma privação crônica, né? Que aí a gente vai entrar em outro contexto, que seria os chamados insônias, né? Os que já estão aí no grau mais avançado, né? Que já não conseguem nem iniciar, nem manter e nem acordar no tempo que tenha já tido o sono reparador. Ju, e assim, aquelas pessoas que vão dormir dormem cansadas, né? O cansaço normal ali do dia a dia, e elas acordam cansadas, né? Parece assim que passou a noite capinando ali um lote, ou então carregando saco de cimento na cabeça, né? E quando acordou, né, passa ali por toda essa carga de trabalho. Por que é que acontece isso? De você muitas vezes dormir cansado e acordar, parece mais cansado do que foi dormir. Uhum. Tem uma parte interessante do nosso funcionamento do sono, que é o que geralmente essas pessoas que têm as 6 horas de sono, elas não conseguem provavelmente ter, né? Ou se tem, é num tempo muito curto, que é chamado sono REM, que é aquele sono mais profundo, é a última fase do sono, né? Então, tem 4 fases. Essa é a última fase do sono, que é o sono REM. Então, é o sono mais profundo. Tem até pessoas que dizem, eu tive um sonho e aquele sonho parece a vida real, né? E acaba acordando mais disposto, mais revigorado, enfim. Só que essa falta do funcionamento do sono, quando você fala que já vai dormir cansado e acorda mais ainda cansado, que acompanha a fadiga, o déficit de atenção, e aí também prejuízos na memória, porque você acaba esquecendo uma coisa e outra, às vezes tem gente que está segurando o celular e perguntando, cadê o celular, né? E aí fica ali naquela falta de atenção e a memória bem prejudicada. Tem gente que, por exemplo, trabalha no período noturno, né? E já vai tentar reparar aquele sono durante o dia e acorda, né, no horário que ele vai levantar já muito cansado. Eu, por exemplo, já para hoje eu capinei 2 lotes. Mas o que causa essa fadiga constante e a dificuldade em reparar o sono é exatamente o acúmulo dessa rotina que você já vem tendo, a pessoa já vai tendo dificuldade em dormir, né? Tem gente que dorme 4 horas, 3 horas, e aí fica bolando na cama, acorda como se tivesse passado um trator em cima. Então, assim, se acorda muito cansado. Então, se a gente for fazer um aparato de como é que tá a vida dessa pessoa, que é interessante a gente fazer um monitoramento do sono, para ver como é que tá a rotina, né?
E como é que aquela pessoa está vendo a questão do ir dormir? Porque às vezes a gente pega toda a carga, né, do dia e leva para a cama. E quando a gente fala do primeiro, de uma das causas, né, é o fator de levar tudo para a cama. Eu vou lá para a cama, eu levo trabalho, eu levo o celular e estou resolvendo coisas do trabalho, estou com a agenda do trabalho, eu estou falando sobre o trabalho, eu estou falando sobre problemas, então eu não estou enxergando o meu sono. Então o sono é mais ou menos como se fosse um ritual. A gente não tem um ritual de acordar, escovar os dentes, tomar banho, a gente tem um ritual. Então o sono, ele também é para ser assim. Senão a gente vai ver muitas pessoas insones, né, com problema de insônia. Como é que eu consigo, Ju, então, perceber que da privação de sono eu já estou dentro de um contexto realmente de insônia? Bom, a insônia, ela é caracterizada a principal, né? O que é insônia? Ela é caracterizada pela principal recorrência de eu não conseguir iniciar o sono, eu não consigo manter o sono e eu acordo antes do horário previsto para eu acordar. É, tem uma classificação neurológica que, inclusive, os neurologistas já passaram para psiquiatras, em relação a esses estudos, e passaram também para psicólogos e um grupo, na Associação Brasileira de Sono. Eles avaliam como as pessoas que têm dificuldade em iniciar o sono, elas estão mais propensas a desenvolver o transtorno de ansiedade. E as pessoas que acordam antes do horário previsto ou não conseguem manter o sono, elas estão propensas a ter transtorno depressivo. Então, elas estão mais propensas a esses fatores, né? Por quê? A gente já esclareceu aqui o que é a insônia, né? Como é que ela se manifesta. E fora isso, ela causa falta de energia. Então, vamos pensar aqui em um corpo sem energia. A gente vai experimentar do desânimo, a gente vai experimentar da tristeza, a gente vai experimentar de um humor um pouco mais deprimido. E esse humor mais deprimido, se ele se prolongar até ou mais 2 semanas, a gente entende que aquela pessoa já precisa procurar ajuda. E tem um fator para ser uma insônia um pouco mais crônica. As recorrências da insônia, ela precisa ocorrer pelo menos 3 vezes por semana, num período dentro de 3 meses. Então, você que já está percebendo que você já está tendo 3 vezes por semana insônia, num período de 3 meses, Juliana, mas a minha insônia já está vindo mais de 3 vezes por semana e já está em mais de 3 meses. Eu orientaria a buscar um profissional, ajuda. Por quê? Porque problemas com sono, a médio prazo, a gente desenvolve ansiedade, irritabilidade, os nossos prejuízos da memória ficam ali um pouco, ainda dá para a gente lembrar, dá para a gente implementar, mas a médio e longo prazo, não. Né? Se a gente for fazer essas privações de sono, desenvolvendo para uma insônia aguda, tem aí a hipertensão, tem aí a diabetes, tem os transtornos alimentares que podem ir influenciando também essa questão. Por quê? O aumento da ansiedade, as pessoas também estão propensas a comer mais, para poder sentir dopamina, para sentir prazer, para sentir sensação de bem-estar. Mas só que quando vai tentar dormir, não consegue. Então, é um contexto, é uma bola de neve. Estando nessa fase, é importante buscar ajuda profissional, né? Porque aí já seria um quadro que eu diria que pode trazer prejuízos a médio prazo, que essa pessoa pode apresentar outros tipos de transtornos na vida dela. E, Ju, vou dormir. O que é que eu preciso fazer para ter uma boa noite de sono?